Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Estamos inaugurando hoje a segunda temporada, onde eu vou trazer trabalhadoras da luz, pessoas que empreendem com espiritualidade ou que empreendem não com espiritualidade, mas que têm esse lado espiritual muito forte na sua vida. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito, muito, muito especial. Ela canaliza símbolos de cura, é reikiana, neta das bruxas que não foram queimadas, seja muito bem-vinda. Hoje aqui comigo eu vou entrevistar Cíntia Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Oi, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre minha história e sobre esse trabalho lindo. Como é que você tá, meu amor? Estou muito bem, estou muito tranquila. Olha, o objetivo desse podcast é a gente trazer cases de pessoas que aceitaram o seu servir com a espiritualidade e que aceitaram, né, vir aqui e compartilhar a sua jornada, porque a gente sabe que não é fácil ouvir as vozes da nossa cabeça e muito menos tomar isso como uma profissão, como algo que a gente faz essa troca, né? Em vez de só empreender com uma coisa e ter como hobby ali a espiritualidade, fazer ali só com os amigos, não, simplesmente tomar isso para si. Então, vamos lá. Estou muito, muito ansiosa. Tenho uma perguntinha para ti, que é como você começou nessa jornada? Como foi esse momento em que você se descobriu canalizadora, quando você se descobriu que queria trabalhar com espiritualidade? Sempre foi assim? Você sempre veio desse mundo holístico? Ou você trabalhava com outra coisa totalmente diferente e daí teve aquele momento de, nossa, despertei, quero trabalhar com espiritualidade? Como foi esse início para você? Olha, não estava dentro do meu script trabalhar com isso, nunca esteve, né? Eu comecei a estudar muito sobre espiritualidade em um momento de crise mesmo na minha vida. Eu estava passando por muitos processos. Eu, como uma boa capricorniana, sempre quis um diploma, sempre quis, nossa, ser a melhor do mundo. E então eu tinha na minha cabeça que eu queria ser advogada, que eu queria trabalhar com isso e tudo. Minha mãe é advogada. E então eu pensei que era isso que eu queria. Só que eu passei por muitas dificuldades, assim, mentais mesmo, mentais e emocionais. É, para tentar estudar, para passar numa faculdade, nessa crise louca, e aí no meio do processo eu ia para uma igreja, parei de frequentar, comecei a questionar absolutamente tudo na minha vida, porque tudo estava dando errado. Assim, eu estudava muito, eu era crânio mesmo, e eu não passei na faculdade que eu queria, então assim, meu mundo desabou, nada fazia sentido na minha vida. E eu comecei a questionar tudo. Falei, cara, e eu sempre, desde criança, tive um negócio dentro de mim de se eu não estivesse fazendo minha missão, se eu não estivesse cumprindo a minha missão, eu estava perdendo tempo na Terra. Então eu estava sempre em busca, desde criança, sempre em busca. E eu sabia que tinha a espiritualidade iria me ajudar nesse processo, mas eu não imaginava que tanto. Então, quando eu comecei a questionar tudo, quando tudo parou de fazer sentido, eu pensei, cara, se eu tava com essa coisa na minha cabeça, que eu tinha que fazer isso, e não é isso, não tá dando certo, então não é isso. Mas então, pra onde eu vou, o que que eu faço? Aí eu parei de acreditar em tudo que eu acreditava, e eu comecei do zero, parei de acreditar até em Deus. E aí, só que eu comecei, né, a estudar, comecei a pesquisar muitas religiões, muitas teorias, muitas coisas. Conheci o budismo, conheci um templo budista, descobri que eles não comiam carne, questionei por quê, entendi que eles não comiam carne porque eles entendiam que a carne atrapalhava o discernimento. Falei, cara, não tô perdendo nada, vou parar de comer e vou ver o que dá. E eu acabei assim, acostumando. Então, assim, parei de comer. E aí, nisso, minha mãe começou a fazer um curso de meditação. Aí depois eu comecei o curso de meditação. Aí eu abri, assim, chakra e energia e tudo veio de uma vez, assim. Aí, então tinha tudo para acreditar ao mesmo tempo. Aí eu pirei, né? Assim, que quando a gente entra nesse processo, tudo é absoluto, tudo é absoluto. Você descobre uma coisa que você nunca ouviu falar e
começa a virar aquilo é aquilo, só aquilo. E aí eu comecei a ver essa pira também minha. Falei, não é desse jeito. Então continuei estudando várias teorias, várias religiões, vários tudo. E me abri para essa parte da espiritualidade. Eu fiz muitos cursos, tenho assim N informações sobre várias coisas diferentes. E quando eu decidi entrar nessa parte, foi porque eu entendi que eu poderia ajudar dessa forma, eu poderia ajudar com a minha mediunidade, a minha espiritualidade. Só que eu entrei também nessa pira de, eu tenho que ser uma coisa. Todo mundo falava, você tem que trabalhar com Theta Healing, é só o Theta Healing. Você tem que trabalhar com Reiki, é só o Reiki. E eu entrei nessa pira, porque pra mim só uma coisa nunca fez sentido, nunca fez sentido. Tipo, cara, eu vou trabalhar só com isso, tipo, tá, mas tem tantas outras coisas que dá pra eu aplicar. E eu comecei a ver que eu atendia as pessoas e enquanto eu estava atendendo, eu falava de aromaterapia, falava de cromoterapia, falava de um monte de coisa aleatória, que não era uma coisa só. Utilidades. 1001 utilidades. E eu falei, não, eu não posso trabalhar com uma coisa só. E aí eu passei por um processo muito longo até, assim, de muita cura interna, porque eu achava que eu estava pronta para atender. Só que eu tinha muita coisa para trabalhar em mim. E eu tinha na minha cabeça que enquanto eu não trabalhasse em mim, eu não poderia aplicar nada em ninguém, né? Então, eu passei por muitos processos de cura. Eu me casei, eu me divorciei, muitas curas aconteceram aí nesse meio tempo, para que eu entendesse e me julgasse pronta para atender. E foi aí que começou a surgir, a ser. Foi quando eu recebi, né, realmente esse chamado do símbolo, que veio assim de uma forma muito aleatória, né, na verdade. Na minha cabeça veio para mim como se eu tivesse que fazer juntar várias pessoas no mesmo ambiente, aplicar reiki, e aí desse reiki surgiriam símbolos e eu aplicaria esses símbolos nessas pessoas. E aí disso, com muitas, né, participei de muitas mentorias, muitas pessoas me ajudaram, né, para eu ir ajustando. Uma delas é você, Lu. E até chegar no desenvolver realmente, entender que, cara, eu não preciso ser tão rígida com a espiritualidade, eu não preciso buscar um processo específico, porque cada pessoa é de um jeito, cada símbolo vem de um jeito, e cada símbolo vem de uma forma, é aplicado de uma forma, e eu comecei a ajustar tudo isso, mas assim, até eu entender, até eu perceber que era dessa forma, e aceitar em mim também, né, porque é muito abstrato, espiritualidade é muito abstrata, até eu aceitar em mim, foi um processo muito longo, muito longo, mas aí uns 7 anos, vamos falar assim. Então, você começou fazendo faculdade de... Na verdade, eu comecei fazendo faculdade, estudando para direito, passei em ciências ambientais, fiz o curso de ciências ambientais, parei na metade não, fiz 3 meses, desisti, falei, não é isso para mim, não é isso. Aí eu fiz trabalho psicológico, né, para entender o que eu gostaria de fazer na minha vida, fiz um curso de técnica em química, sou formada técnica em química, trabalhei em uma farmácia de manipulação por bastante tempo. Aí decidi que eu me casaria e eu fui para fora do país. Lá eu trabalhei de tudo assim que existiu. Lá trabalhei muito, acho que muito mais a minha humildade do que os trabalhos em si que eu fiz, né? Então fiz muita coisa para lá também. E então decidi, na verdade, voltar a visitar a família e quando eu percebi, eu estava aqui, assim, não voltei mais para lá. E aí começou todo esse puxão da espiritualidade, falando, vamos trabalhar aqui com a gente e vou te dar umas visões aqui do mais ou menos qual é o caminho. E esse caminho era aplicar reiki, misturar tudo que você tinha estudado, né? Não era tipo, se forma nisso e daí trabalha com isso. Eu vejo muito que a dificuldade das terapeutas que eu vou conversando é tipo, como é que eu vou vender esse produto aqui se ele não tem um formato, se não tem, eu chego lá na sala e daí eu aplico reiki, eu faço teta, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que lá. Como é que eu precifico isso? Como é que eu junto isso no pacote? Não é todo mundo que precisa de tudo. Tipo, às vezes a pessoa vai precisar de uma coisa, às vezes a pessoa vai precisar de 3 coisas. E daí
a gente fica muitas vezes achando que precisa ser algo que já existe no mercado. Mas como assim o seu produto? Tipo, não tem no mercado. Tipo, e aí eu não vou fazer porque não tem no mercado. Então, eu senti muito isso nos meus produtos, que tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou criar uma estratégia de marketing que uns extraterrestres falam comigo? Como é que eu vou, tipo, criar algo porque eu tô sentindo o que a pessoa tá sentindo? É. Como é que eu vou precificar isso? Como é que eu vou trabalhar isso se não tem isso no mercado? E aí, quando você me trouxe esse caso de tipo, Lu, vou fazer símbolos de cura, só que não tem referência no mercado. Não tem essa parte de defina a sua persona e pesquise o que os seus concorrentes estão fazendo. Que concorrentes? Não existe. Como é que faz? Como é que levanta esses dados? Então, é um processo de você se sustentar muito na sua verdade, do que você escutou, dos seus mentores. Não é algo que tem dados de mercado, não tem como fazer isso. Por quê? Porque é algo que vem de um invisível. E nessa eu já entro aqui no gancho da próxima pergunta, é como você conseguiu lidar com esse vazio de criar um produto que não tem referência do mercado, criar um serviço que... Como é que eu vou saber que tem demanda? Porque as vozes da minha cabeça falaram que tem demanda, que é para eu fazer. Fonte, vozes da minha cabeça. Como é que eu vou precificar a minha hora para isso? Como é que eu vou lidar com o fato de cobrar por algo que vozes da minha cabeça estão falando para eu criar e fazer e vender? Então, como é que foi esse processo para ti? Então, esse processo também foi, eu acho que dos processos totais foi um dos mais desafiadores, né, de precificar, porque existem muitas crenças, né, dentro dessa área, principalmente, de que trabalhar com a espiritualidade, se você trabalhar, você não pode ganhar dinheiro, não é teu direito ganhar dinheiro se você trabalhar com um dom teu, com algo que você recebeu. Então foi muito assim, no começo, realmente, eu tinha essa crença de, cara, como que eu vou cobrar por algo que eu ganhei? Que pra mim, assim, eu ganhei. Eu nasci com e eu excluí o fato de que eu estudei por isso, de que eu me desenvolvi para isso, me abri para isso. Eu excluí toda essa bagagem emocional, essa carga emocional pesada que eu carreguei e que eu curei em mim para poder chegar nesse ponto. Porque é assim, né? Quando a gente passa por muitos momentos, cada pessoa vem para a Terra, eu entendo que cada um vem para a Terra com algo a ser trabalhado, algo a ser desenvolvido, e que esse algo é essencial para que a gente passe para frente, para que a gente ensine, né, algo também. Então, eu excluía isso. Então, para mim era só assim, eu ganhei, eu não posso cobrar, eu não posso cobrar. E aí, meu aluguel e minha, né? Como é que eu vou viver? Eu não posso viver com luxo, eu não posso trabalhar aqui no material ou viver bem porque a espiritualidade exige de mim por algo assim. Então foram muitas etapas, né? Essa primeira camada aí mais superficial de eu não posso ganhar dinheiro com espiritualidade, que eu acho que é o principal da maioria das terapeutas. A segunda camada é eu não posso viver bem porque eu trabalho com espiritualidade. Porque, nossa, tem tanta gente passando fome, tem tanta gente triste, tem tanta gente mal. Mas, cara, assim, é um processo e a gente tem que dar valor. E uma coisa que assim, foi um grande clique na minha vida. Eu já tava, né? Eu participo de várias mentorias também que me desenvolvem nesse sentido de limpeza de crenças, de toda essa área. Mas o que me deu mais, assim, foi uma virada de chave grandíssima na minha vida, foi o falecimento do meu avô. Meu avô, ele foi um homem incrível, assim, o homem mais incrível desse mundo. E ele foi um homem muito assim empreendedor, sabe? Ele muito espiritual, muito empreendedor, com uma garra incrível, e ele levou toda essa história, esse legado dele, ficou marcado. E quando ele faleceu, eu pensei, cara, tudo que ele fez, tudo que ele viveu, tudo que ele passou, não vai ser em vão. Não foi em vão para minha mãe, para os meus tios, não vai ser em vão para mim também. Eu vou honrar esse legado, eu mereço.
Então a virada de chave foi: eu mereço viver a vida que eu tenho, porque ele lá atrás, porque os meus antepassados fizeram tudo o que eles fizeram para que eu pudesse hoje ter oportunidade de trabalhar com isso. Porque assim, minha mãe, ela também, ela é muito desenvolvida, só que ela viveu num ambiente católico, muito fechado. Ela me deu essa oportunidade de me abrir para a espiritualidade de uma forma que ela não teve. Então eu também estou honrando quando eu me abro para isso, quando eu falo, não, isso é possível, eu me abro também e honro tudo que eles fizeram por mim. Isso daí foi uma, nossa, virada de chave gigantesca na minha vida. Que maravilha, maravilha. É bem desafiador, vejo que lidar com... Quando a gente vende algo, principalmente quando está atrelado à cura. Porque é como se, nossa, eu tenho a possibilidade de curar as pessoas e eu tenho que sair por aí igual um santo curando todo mundo, porque eu tenho essa ferramenta e daí a gente quer sair dando uma de Jesus por aí, salvando todo mundo. E não é nosso papel. Que tem o dar e receber, que é justo, né? É uma troca. Sim. Aí a pessoa não tá te. Não, a pessoa nem pediu. Aí, muitas vezes, quando eu descobri as primeiras ferramentas de cura, a pessoa não precisa. A pessoa falava assim, ai, uma dor. Eu nem. Calma aí, que eu tenho os cristais aqui, eu vou fazer uns Paranauê e daí vai sumir essa dor aí. E a pessoa nem quer, entendeu? Tipo, aí a gente, primeiro, essa síndrome de querer curar todo mundo porque a gente tem uma técnica que possibilita essa transmutação de energia. E entender que a gente não precisa curar todo mundo. Tipo, não é porque a gente tem esse conhecimento que a gente precisa simplesmente sair por aí dando ele para todo mundo. Tem que ter uma troca. A gente não tem também esse direito, né? Porque entra muito no livre-arbítrio, né? Porque às vezes a gente tá tão assim, cara, eu quero mostrar, eu quero mostrar, eu quero mostrar. Você descobriu um mundo tão incrível que você quer abrir o olho de todo mundo à força, né? E às vezes a pessoa não tá nesse momento. Nossa, isso é uma coisa que a gente passa assim constantemente. Foi um processo muito, muito intenso também isso daí pra mim. Porque é realmente isso. Você entra nessa área, você quer abrir o olho de todo mundo, quer abrir a cabeça da galera e sair tacando as coisas. E às vezes pra pessoa não faz sentido, né? Às vezes a pessoa ela tem a mesma crença que você, mas de outra forma. Em outro envelope, né? E entender que cada um também está escolhendo viver aquela realidade. E o que eu normalmente coloco assim é: o seu papel é aparecer, é expor o seu trabalho, é se mostrar. Quando a pessoa falar assim, olha, eu tenho tal dificuldade, você falar, eu posso te ajudar. Eu tenho esse produto aqui. E daí é uma escolha da pessoa e dar o próximo passo e comprar o produto de você. E daí tem a troca, entende? Então, não precisa enfiar cura ao seu serviço terapêutico, a sua expansão de consciência para todo mundo, assim, mas dar a oportunidade da pessoa conhecer, fazendo o convite. Então, olha, isso que você está me falando, as causas são essas, essas e essas e essas e essas. Aqui eu tenho uma ferramenta que pode te ajudar. Aí você explica a ferramenta e daí você deixa na mão da pessoa viver a transformação ou não. Se fizer sentido para ela, ok. Se não fizer, ok também. Sim. E entender que tá tudo bem ganhar dinheiro com espiritualidade. Eu passei muito por isso. Tipo, nossa, o quanto, porque o meu rolê foi que eu vim do cristianismo e aí nossa, tinha um estresse com gente que tem que esperar o pagamento, pastores, né? Pastores que vivem da espiritualidade, e daí tem os dízimos que recebem. Gente, aquilo eu achava, era sempre aquele negócio de, nossa, pastor que fica com dinheiro, que eu não sei o quê. E eu falava, nossa, mas a pessoa dedica ali para
para dar a palavra pro povo, mas aí o povo também acha ruim, e daí eu falei, eu não quero isso para minha vida. E a espiritualidade, e eu sempre senti isso, de tipo, cara, em algum momento você vai. Eu falei assim, na igreja eu não vou, não subo num altar, e se for para eu fazer isso, eu quero ter outra profissão. Eu não quero receber. Tipo, Uhum. eu sempre tive isso, tipo, eu não quero receber salário de igreja. Não Sim. quero, tipo, ter a minha vida para a igreja, tipo, tá ali sempre. E aí eu não segui esse caminho de pregar, enfim, tinha várias coisas que eu não concordava desde pequena, mas enfim, era o que eu conhecia de religião até o momento do meu despertar que não fazia sentido nenhum religião. Só que aí eu comecei a ganhar dinheiro com marketing e aí chegou um momento que eu falei, não quero, porque despertou e agora eu quero só falar de dimensões diferentes e cura com cristais e daí eu queria falar disso para todo mundo. Mas e aí, como é que eu ganho dinheiro? Aí eu fui descobrir que as pessoas ganham dinheiro com terapia, mas e aí? Como é que eu vou cobrar para eu sentir o campo da pessoa? Algo que vem embutido em mim. É, Como é que eu cobro por algo que, por uma mediunidade? Como é que eu cobro por uma visão? é. Como é que eu cobro? Parece muito errado, né? Parece errado. Parece errado, parece que eu tenho que dar isso, porque como é que faz? Mas aí como é que eu pago as minhas contas? É. Como é que eu compro os meus palos santo? Como é que eu compro meus cristais? Como é que eu faço a limpeza energética do meu campo? Como é que eu compro uma água potável para eu beber, para eu canalizar? Canalizadora tem que beber muita água, eu sempre repito isso aqui. Como é que eu compro? Como é que eu tenho uma alimentação em que eu não como carne e eu tenho que suprir a proteína? Como é que eu faço isso cobrando uma miséria de atendimento? Como é que eu vou ter uma alimentação saudável? É. Como é que, se a gente não cobrar por isso, Não sabe? tem como, não tem. Não tem como. E é essa coisa do material, né? A gente é um corpo espiritual vivendo em um mundo material. Se você vive no mundo material, você precisa viver nas leis desse mundo material, né? Uma coisa que eu aprendi que também complementou muito, eu estudo um pouco de judaísmo e dentro do judaísmo eles acreditam, eles têm uma crença com prosperidade muito forte, né? Eles trazem isso muito forte na raiz. E uma das principais coisas é você não tem como trabalhar com espiritualidade, falar sobre Deus, se você não estiver bem financeiramente, se você não estiver tranquilo. Imagina, você vai estar falando para a pessoa lá, então, vai, acredita, vai dar tudo certo e tal, sendo que na tua vida tem um monte de conta para você pagar, tem um monte de coisa para você fazer. Você não consegue canalizar a mensagem, porque a tua cabeça tá cheia. Então, já que é assim, então a gente tem que esvaziar a nossa cabeça das coisas materiais, né? E focar no espiritual. E é tudo um equilíbrio, né? Então não é só também viver pensando, cara, eu quero ser, né, viver no luxo, não sei o que lá, e eu vou cobrar muito porque eu quero, tipo, tenho que pagar, tá, eu, sei lá, quero conseguir tantos mil por mês. Então eu vou cobrar tantos de atendimento e é disso. E não oferecer o melhor no teu atendimento também, né? Tudo é um equilíbrio. E é muito. Eu acho que tem terapeuta que também se perde nisso. Quando a gente descobre essa, cara, então eu posso cobrar e tá tudo bem, entrar nessa pira, né, de tipo, tá, eu vou, aí fica, tipo, cobra, né, cobra o justo, mas também não continua se espiritualizando, não continua investindo em si mesmo, porque é um investimento que você tem que fazer, né? Você não pode, tipo, eu vou hoje um atendimento comigo, a pessoa vem, a primeira coisa que eu falo, no que você acredita? Porque eu vou induzir não induzir, né? Tipo, vou direcionar todo o atendimento dentro da crença da pessoa, para a pessoa entender que ela não tá falando com uma pessoa que vai ficar, olha, a pessoa chega aqui, eu acredito em Deus, na Maria, né, alguma coisa, e eu chego e falo assim, então, o ET fulano de tal apareceu aqui do seu lado, eu não vou chegar com isso, Usa o porque arquétipo da pessoa, né? eu É uso a saber arquétipo assim, da pessoa, para ela entender que espiritualidade é muito mais. E isso é um processo que eu também passei. Para a pessoa entender isso, é desafiador. Tem muita gente que não procura a gente, né, a parte holística, porque tem medo, porque acha que a pessoa vai chegar e vai falar, então,
fulano de tal apareceu para mim, e aí aconteceu, sei lá, apareceu um deus grego do Egito. Deus grego do Egito é bom. Deus do Egito apareceu do seu lado aí e falou que você tem que ir para tal lugar. Ou que você... Não é assim, né? A gente tem que usar também a sabedoria e trabalhar dentro desses arquétipos para a pessoa entender que a espiritualidade é muito maior do que um arquétipo específico. E, Cíntia, como foi esse processo seu de entender, ok, sou canalizadora, tenho um produto, tenho que me posicionar na internet e falar sobre isso. Grande parte do meu rolê aqui foi tipo, meu Deus, como é que eu vou falar para as pessoas que eu faço contato? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu canalizo mensagens, que eu canalizo geometrias extraterrestres? Como é que eu comunico isso? Como é que eu me posiciono no mercado? Como é que eu vou atrair pessoas que estão alinhadas? Como foi essa parte agora mais de tanto do emocional também, como você lidou isso de forma no seu emocional, mas mentalmente assim, a mentalidade que você teve que acessar para você entender qual era o seu servir e como se posicionar no digital para vender os seus serviços? Olha, também foi bem desafiador, principalmente emocional, né? O lado emocional pegou bastante, porque eu me peguei realmente depois de tanto tempo buscando, né, um propósito, um negócio assim, um diferencial. Quando esse diferencial chegou, o que me deu foco, o que me deu força foi realmente essa certeza, uma certeza muito abstrata, né? Uma certeza de que, cara, se isso veio para mim é porque eu tenho que fazer. Eu não tenho opção, não tem plano B. Tem que dar certo. Não importa que nível, que dimensão que isso vai chegar. O que importa é que eu tenho que fazer. E eu tenho que colocar em prática. Só que, né, sempre muito abstrato, sempre muito, nossa, mas o que que é o símbolo? Da onde ele vem? O que que ele faz? Tipo, sabe assim, uns desenhos aparecem na minha cabeça, como é que é isso? E eu comecei a pensar, e no começo eu pensava, cara, isso é coisa da minha cabeça, eu tô pirando, eu tô assistindo muito Avatar, eu tô assistindo muito desenho, e isso tá me afetando. Foi nesse nível. Só que aí eu tinha essa certeza também de que não é do nada, tem um significado, então já que tem, eu preciso estudar esse significado. E, né, você me ajudou muito nesse processo de entender, de olhar para esse lado mais prático mesmo. Tipo, cara, é assim que tem que ser feito. Não precisa, eu ficava muito. Não, eu acho que para canalizar, então, eu tenho que sentar, ficar uma semana no meio da natureza, passar uns incensos aqui, fazer uns, né? Fazer umas rezas e falar, agora vem. E não. E eu descobri, né, realmente isso. Um dia eu tava. Você pediu um símbolo, eu falei, não, para fazer os testes, né, no período de teste que a gente tava ali. Falei, tá, deitei, dei uma descansada assim, na hora que eu acordei com o símbolo. Falei, cara, e já desenhei, já fiz e tal. E ainda era muito abstrato, né? Tipo, tá, então eu não preciso focar muito, não preciso. Ele só vai vir. Ele vai vir quando ele tiver que vir. Tanto que depois, quando eu comecei a aplicar nos atendimentos, eu percebi. Agora é até engraçado, porque a maioria das pessoas que vêm até mim, tem gente que entra muda, sai calado. Tem gente que não fala um A da vida. E não é brincadeira, a pessoa não fala um A. E eu faço a canalização, eu faço o equilíbrio das energias e tudo. Quando eu pergunto pra pessoa, quando eu termino a pergunta, você quer que eu gravo? Eu gravo, coloco pra gravar ali. A hora que eu abro a boca, eu começo a falar, a pessoa começa a chorar. Assim, aí eu acho que é mais uma confirmação pra mim do que pra pessoa. Porque a pessoa não falou absolutamente nada da vida dela e as coisas elas vêm, e eu vou falando. E o que me ajudou muito nesse processo foi um pensamento, Lu, que é assim, eu entender que eu não tô sozinha e eu entender que eu posso contar com o auxílio de outras pessoas que também trabalham com espiritualidade. Porque foi dentro dessa. Eu fiz algumas sessões de terapia com outras pessoas, fiz trocas de terapias com outras amigas, grandíssimas amigas minhas, e através dessas trocas, dessas sessões, que eu me abri mais. Eu percebo que depois dessas sessões, desse tratamento que eu fiz comigo, não foi nem pra, nossa, eu tô muito ruim, eu vou fazer um tratamento. Não, foi porque, cara, eu preciso abrir minha espiritualidade, porque eu me sentia.
Eu via, tipo, vejo você falando, vejo a galera falando, ai, porque não sei o que lá, fulano apareceu pra mim, apareceu um ET, ou então canalizei uma mensagem importante, eu fico, gente, eu não faço isso, eu quero muito chegar nesse nível, sabe? E aí eu tava fazendo uma sessão e a pessoa perguntou pra mim, né? Que eu já tava conectada, já tava ali, né, desdobrada, tudo. Perguntou pra mim, tá, pergunta então o que pra espiritualidade, o que você precisa fazer pra se conectar. E a resposta foi, você não precisa fazer nada, você já tá conectada. E eu fiquei, tipo, eu não tinha sacado, sabe? Que a minha espiritualidade é diferente e tá tudo bem e eu posso usar as espiritualidades, a guiança de outras pessoas pra me auxiliar, pra me fortalecer. E isso daí foi assim, teve um impacto importante também pra mim, sabe? Foi daí, depois disso, que eu comecei, agora nas canalizações, eu vejo as cenas da situação, do trauma da pessoa acontecendo na minha frente. Eu vejo o trauma acontecendo, eu vejo as curas acontecendo, eu vejo seres de luz se manifestando para fazer as curas. O que eu percebo que eu faço hoje, eu falo, né? A pessoa numa sessão de reiki comigo, eu falo, ó, eu faço reiki. Só que o que eu menos faço é reiki. O que eu mais faço é ficar ali e concentrar e chamar esses seres espirituais para estarem ali, porque quem faz a cura é eles. Eu só fico ali, tá? Estou de suporte. Eu fico ali de suporte, eles fazem a cura, eu canalizo a mensagem, canalizo o símbolo, passo para a pessoa, trago para o material, né? Porque é disso que eles precisam. O nível de cura que eles fazem, assim, infinitamente maior do que o nosso. Eu trago essa mensagem para o material, passo para a pessoa e é isso. E é muito surreal. Sim, 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 sim. É incrível você falar sobre você aceitar o seu tipo de mediunidade. Aceitar que a gente não precisa ser igual, gente. A gente não precisa, cada um vai ter um canal espiritual mais desenvolvido que o outro e tá tudo bem. Em vez de, tipo, querer a mediunidade do que o outro tem, por que tu não usa o teu talento? Tipo, tu tá com um talento na mão e daí tu tá olhando pro talento do outro e fala, ai, queria tanto o talento do outro, sendo que tu não tá usando ali o teu e usando o teu talento. Eu queria, sei lá, cantar, mas não tenho esse talento todo. Mas aí uma cantora pode não ter a capacidade que eu tenho de sentir o campo do outro e saber qual é a doença que o outro está tendo e qual a crença que está indo, o que a pessoa está pensando. Eu consigo, entende? Então, por que não usar isso? Por muito tempo eu fiquei na parte da vitimização do dom, né? Naquela parte tipo, nossa, eu sinto tudo de todo mundo. Ai, como a vida é cruel comigo. Porque eu consigo sentir a doença da outra pessoa. E daí, quando eu vi um vídeo no YouTube e teve essa virada de chave, de tipo, cara, isso é uma habilidade surreal. Tu consegue sentir se a pessoa não tá aqui, ela pode estar em outro estado, ela pode estar em outro lugar. Ela não precisa nem estar mais viva, ela não precisa nem. Ela vai estar no presente, no passado, no futuro. Você consegue levar a sua consciência para outro ambiente, para outra casa, para outro lugar. Eu consegue sentir um objeto. E aí eu parei de tipo, uau, eu não preciso usar isso aqui como algo que, nossa, deixa a minha vida difícil. Uhum. E aí eu comecei a usar o meu dom como um talento. Tipo, como é que eu posso servir com essa habilidade? Porque é uma habilidade, eu não nasci com isso por nada. Eu não nasci com isso para sofrer, sabe? Tipo, eu não medito e acesso geometrias aqui por nada. Existe um porquê. Uhum. Então, esse lugar da gente olhar para nossa mediunidade, enxergar que ela tem um valor único, e isso é o que diferencia a gente, e tentar implementar isso no nosso servir. No caso aqui, a Cintia, ela resolveu usar a mediunidade dela e trabalhar implementar no reiki, né? Você faz a mesa, o reiki, daí implementou essa nova habilidade que ela tipo, descobriu, nossa, eu canalizo. E no meu caso aqui, eu fui e falei, tipo assim, tá, como é que
eu coloco isso nas minhas sessões, porque eu vi que eu estava mais fazendo cura com as pessoas nas sessões de estratégia de marketing do que, de fato, ali se preocupando com uma estratégia. Era muito mais. E daí eu falei assim, cara, eu vou trazer isso abertamente. Esse vai ser o meu diferencial. E talvez aí, do outro lado, você tenha um diferencial, tenha uma mediunidade que você está desenvolvendo, não tenha segurança ainda, e esse pode ser o seu diferencial. Esse podcast aqui, ele tem o objetivo, né? Negócios cósmicos. Por quê? Porque a gente empreende usando a nossa mediunidade, empreende usando o nosso sentir, aquilo que faz a gente ter empolgação de ganhar, fazer dinheiro, sabe? Tipo, nossa, eu faço um atendimento, felicidade. Isso não é para todo mundo. Tipo, tem um monte de gente que acorda e vai puto pro trabalho. Quando alguém marca uma sessão comigo, cara, falta explodir de felicidade. Tipo, ter vários atendimentos é tipo, caraca, eu vou fazer isso aqui várias vezes. É E isso é mesmo. muito bom. Muito Gente, é bom. bom fazer dinheiro, é bom fazer atendimento com o que você ama. Principalmente quando você usa a sua mediunidade. E é aquilo que a Cintia falou, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só sabe que a equipe vai chegar, a gente vai servir de canal, a gente vai falar umas coisas que a gente nem sabe se faz sentido para a pessoa, mas no final a pessoa começa a chorar e a gente sabe que deu certo. Resumindo, o trabalho de terapeuta é esse. São muitas incertezas em cima da fé, né? A gente só sabe que vai dar certo, porque a equipe está lá e a gente trabalha nas nossas curas e a gente trabalha na nossa proteção, trabalha nas nossas limpezas e a gente está disposta. E assim, se você está esperando certeza, não tem. Não tem. Não. Tem, Cíntia? Que menos tenha certeza. Ai, bom, para finalizar aqui, né? Você já falou como os símbolos funcionam. Gente, para quem não sabe, a Cíntia foi minha mentorada. Eu tenho uma mentoria em que a gente pega justamente, tipo, espiritualidade falou com você. Aí você chega e fala assim, Lu, espiritualidade falou isso comigo, eu não tenho a mínima ideia de como fazer. Tipo, e aí eu crio um passo a passo da gente colocar esse projeto no mundo, mesmo que ele seja isso que a Cintia falou, não tem concorrentes no mercado fazendo, porque é um serviço inovador, é algo que vem de um lugar que ainda não tem forma. Então, como canalizar isso? Se você é uma canalizadora, se você tem um produto, uma mentoria, qualquer coisa, eu consigo te ajudar a ter confiança, a entender o que os mentores estão falando, a desbloquear os seus canais, caso não sejam necessários. Teve uma época que a Cintia falou assim: eu não consigo receber as mensagens, não sei o quê. Aí eu comecei a sentir o campo. Eu falei, Cintia, você não tem nenhum bloqueio. Não tem nada, não tem seu chakra. Tá desbloqueado, tá tudo desbloqueado. E daí era simplesmente porque ela não parava quieta para poder ouvir. Então, às vezes são coisas muito simples que quando você tem um mentor para pegar e falar assim, olha, faz isso, faz isso, faz isso, o projeto sai do papel. Então, tipo, foi maravilhoso trabalhar com a Cíntia, tipo, eu falei, tipo, nossa, mano, que projeto maravilhoso, vamos colocar isso no mundo. E foi incrível quando ela colocou isso no mundo, eu estou muito, 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 muito feliz. É maravilhoso. Eu amo receber os feedbacks. Amo quando vocês fazem vendas também. É maravilhoso. Cíntia, qual mensagem, para finalizar aqui, qual mensagem, qual frase você deixaria aqui para quem está iniciando nessa jornada, seja como terapeuta ou não, ou sente no seu coração, sabe quando a gente não sabe ainda o que é, a gente só sente que tem alguma coisa errada com a nossa realidade e a gente precisa ir para algum lugar, a gente sente aquilo. Qual mensagem você deixaria para essas pessoas que estão pensando em empreender negócios da nova era? Olha, eu decido deixar duas mensagens aqui nesse momento.
A primeira é quando a gente entra nesse processo, né, não só da espiritualidade, mas também de escolher trabalhar com isso, existe o ego fala muito alto, a mente fala muito alto. E a gente fica, né, fica nessa do coração e da mente brigando um com o outro. E é natural que a mente olhe e fala, cara, eu tô pirando, não é isso, né? E uma certeza que eu tenho é que quando vem da intuição, quando vem da espiritualidade, quando vem de fato de algo superior, é como se você recebesse junto com a informação do que você precisa fazer todo o pacote daquilo que é necessário para você executar, sabe? Então, o que você precisa fazer quando você receber esse chamado, vamos dizer aí, é simplesmente se abrir em totalidade para a espiritualidade, para o universo, para o que você acreditar, se abrir e permitir, abrir espaço, porque não adianta nada a gente receber a mensagem, tipo, eu tenho que fazer isso. Só que você não abre um espaço na tua vida, não abre um momento do teu dia, um momento da tua semana para você falar, não, agora eu vou pensar melhor sobre o assunto. Então, abrir espaço realmente, se abrir emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para que as coisas venham até você. Porque quando eu recebi esse chamado, foi muito abstrato, foi realmente tipo, cara, o que eu vou fazer? Só que eu me abri, eu falei, não, eu vou fazer. Eu não tinha plano B, é plano A e acabou. E as pessoas foram aparecendo, foram sendo trazidas por magnetismo para o meu campo, a Lu, inclusive, para que eu recebesse essa oportunidade de colocar isso no mundo. Já que eu não conseguiria sozinha, a espiritualidade sabe, tá, você não consegue sozinha, mas se abra para que as pessoas possam te ajudar, se abra para que as pessoas se apresentem, né? E a segunda mensagem é: você não tá sozinha. Você não tá sozinha, você não tá sozinho. Independente do momento em que você tá passando agora, você não precisa passar sozinho. Você não precisa passar pelo que a Lu passou, pelo que eu passei, pelo que tantos outros terapeutas, tantas outras pessoas que trabalham com espiritualidade passaram. Porque é um caminho, foi um caminho doloroso, mas não precisa ser doloroso. Se você se abre também, tá? Eu quero isso. E deixa, permite que as pessoas te ajudem, permite que as pessoas falem com você, deixa assim, do zero, exclui tudo que você já aprendeu, tudo que você já ouviu e ouve tudo como se você fosse uma criança mesmo. Quando você faz isso, as pessoas se apresentam, as ideias vêm, as coisas fluem e você começa a aprender pelo amor e não mais pela dor. Porque aprender pela dor não é legal. Então se abre, só assim, eu acho que o recado maior seria esse, se abrir e permitir que as coisas aconteçam, que as coisas fluam. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Ai, Cíntia, muito obrigada por estar aqui. Gente, esse foi o podcast. Gente, é maravilhoso. Conheçam o perfil da Cíntia. Qual é o seu arroba? Arroba a terra Cíntia. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É porque meu nome é facinho de escrever. Acho que eu não vou conseguir colocar. Então, deixa eu ver. Arroba a terra Isso, a terra. Cíntia. Isso. Mais uma vez, Lu, gratidão imensa por todo o seu trabalho, todo o seu servir e por tudo não só que você me auxiliou, né, por todo esse caminho que se abriu, por essa oportunidade de poder estar contando um pouco da minha história e abrindo esse caminho aí para muitos outros trabalhadores da luz. Ai, foi um prazer, foi um prazer, foi um prazer. Gente, esse foi o podcast de hoje. Grande beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Ai, meu Deus do céu, que felicidade! Ai, que incrível.